Boa noite! Agora eu estou ao vivo, verificando meu cabelo, dentes. Não vou olhar muito de perto não, porque não tenho certeza se tá tudo bem. Sou Soninha Francine, vereadora. Entro no ar ao vivo mais ou menos nesse horário, transmitindo aqui de casa com a companhia do Zig. Homenagem ao Zig Marley, mas se quiserem considerar que é homenagem ao Zig Stardust também, tudo bem. E uns gatos que daqui a pouco capaz que apareçam por aqui para pisotear o teclado do notebook, como gatos gostam de fazer. Eu tinha um notebook que eles foram arrancando as teclas assim de algumas letras e nunca consegui reconstituir o teclado. Oi, Fábio Fotos, Miguel Feliciano, Penha Moreira, Rafa Magueta, Medeiros e todos mais. Cadê o meu caderno de anotações? Bom, eu gosto de entrar no ar, mania de quem já viveu disso, né? De quem já trabalhou com isso. Dividir em blocos. Primeiro bloco da transmissão, falo sobre notícias de um cenário mais amplo do Brasil, do mundo. Oi, prateleira de quadrinhos. Prateleira de quadrinhos, sabe que eu tenho algumas coisas aqui que talvez interessem, se bem que não são quadrinhos na maioria dos casos. Eu tenho muito zine. Então, se prateleira de quadrinhos tiverem algum outro, alguém que esteja assistindo, saiba de alguém que tem interesse em zines. Eu tenho zines de 30 anos atrás e tem de tudo, umas coisas muito legais. E eu acho uma judiação ficarem guardados aqui no meu armário, quando com certeza colecionadores e outros vão gostar de ver. Sabe que eu... Aí, prateleira de quadrinhos aceita. Então me manda uma mensagem direta aí depois ou um e-mail .com.br. Sabe que eu tô preocupada? Que estão me ligando e quem tá me ligando é a Paulinha Conrado, que trabalha comigo e que costuma estar aqui assistindo a live. Então, para não parar a live, eu vou entrar no WhatsApp aqui pelo computador para ver se tem algum recado urgente para mim. Fiquei preocupada agora. A Paulinha ligar e insistir. Ai, meu Deus. Deixa eu mandar um zap aqui pra ela. É pra eu divulgar a live do Alex e ajudar a comunidade do Pantanal no Jardim Helena. Ai, sim, Paulinha. Manda os detalhes aqui. No final eu aviso de novo. Oi, Marcelo Romão. Oi, Diogo Borges, Amanda, todo mundo, Vanderlei. Então, vamos lá. Para o bloco 1, eu tô com 2 óculos, a louca. É que hoje eu saí de bicicleta depois de bastante tempo. Fazia muitos dias que eu não saía, assim, além de dar uma volta com os cachorros no quarteirão. E fazia tempo que eu não saía de bicicleta. Eu já tive várias bicicletas e perdi todas elas. Uma dobrável foi roubada. A outra dobrável eu emprestei e sumiu. Acho que o rapaz para quem eu emprestei falou que roubaram dele também. Aí eu tive uma bicicleta elétrica maravilhosa. Adorei ter uma bicicleta elétrica. Roubaram também. Na verdade, tudo furto. Ninguém arrancou elas de mim. E aí agora, depois de muito tempo, eu aluguei uma bicicleta elétrica por mês. R$299. Uma bicicleta elétrica com seguro, com a possibilidade de trocar se ela quebrar, se ela der algum problema. Oi, Márcia Guiar. Oi, Pablo. Achei muito em conta, R$299 por um mês com uma bicicleta elétrica. Pensa, é menos do que um bilhete único mensal. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você anda de bicicleta? Eu andei muito pouco de bicicleta nos últimos tempos, depois que roubaram as minhas todas. E andei muito de condução, muito. E agora resolvi alugar uma bike elétrica. E aí eu saí, e eu lembrei de sair com este óculos vagabundo de banca de jornal. Porque, pra poupar esse daqui, né, que é o único bom que eu tenho agora. E eu fiz muito bem, porque, cara, a quantidade de vezes que esse óculos caiu no chão,
tava aqui pendurado e caiu no chão. Se fosse o óculos bom, eu tava lascada. Oi, Virgiana. Oi, Thaís. Everton, já te falei oi. E eu quero fazer propaganda também deste moletom que eu... Fez frio, né? Pela primeira vez depois de muito tempo. Oi, Fernando, que bike. Laura Xavier. Exponential Rocks, eu vi que você me mandou uma mensagem direta, mas eu não abri ainda. Esse moletom aqui, ó, é da escola de samba da Vila Maria. Eu fui conhecer, não sei se foi ano passado. Eles têm um trabalho social incrivelmente bom. Tipo, eles têm uma sala de fisioterapia para atender a comunidade super bem equipada. Eles têm um consultório de dentista idem. Eles têm um atendimento em ecoterapia para crianças, acho que crianças, adolescentes e jovens com diversos tipos de deficiências ou quadros sindrômicos. Eu fiz matéria quando eu estava na ESPN Brasil, tinha um programa chamado Social Clube, que falava só de iniciativas esportivas que tinham alguma intenção, assim, de inclusão social, de várias maneiras, quer dizer, não era o esporte pela competição ou só pela atividade física e tal, mas que além disso, e aí que eu aprendi que ecoterapia era uma atividade que fazia muito bem, por exemplo, para crianças com transtorno do espectro autista. E aí eles têm ecoterapia lá na escola de samba da Vila Maria, uma coisa incrível. Oi, Márcia Lasviso, Regis Pissolato. A Penha é Vila Maria, sim senhora. Saulo Caldeira, Alexandre. Bom, vamos lá, chega de prolegômenos, vou para o primeiro bloco, aquelas coisas, a abertura do programa, você fala de um tudo. A Amanda foi na Vila Maria, o Alexandre também. Bom, vamos falar de Bolsonaro. Agradável assunto, né? Eu achei muito curioso que, para quem está acompanhando aí, né, o caso Bolsonaro versus Moro, o Moro mencionou no depoimento dele à Justiça uma reunião em que o Bolsonaro teria falado, assim, abertamente, ou você dá um jeito nisso, ou vou ter que trocar todo mundo, troca o ministro, inclusive, falando das investigações da Polícia Federal a deputados bolsonaristas, aquela coisa toda. E aí, primeiro, lá atrás, o Bolsonaro falou assim, porque aí a Justiça falou assim, essa reunião foi gravada, eu quero as imagens, eu quero o áudio e as imagens da reunião inteira, para ter certeza de que não foi editado. E aí, primeiro o Bolsonaro tinha dito, claro, pode pegar, pega o áudio inteiro. Aí depois ele mudou, ele mudou a versão e ele falou, não, primeiro eu preciso consultar os ministros, né, porque afinal de contas, eu não sei se tudo bem, né. E aí depois ele falou assim, olha, acho que eu não vou não, eu consultei e era uma coisa reservada, então eu aceitei o conselho dos ministros e também porque eu não quero causar tumulto, né. Não é sensacional alguém ter tão pouco compromisso com a narrativa dele mesmo, né, com a coerência do personagem. Também fiz faculdade de cinema, eu já fiz de tudo, né, trabalhei com esporte, faculdade de cinema e tal. E aí você, a menos que você deliberadamente queira que seja contraditório, o personagem tem que ter uma certa coerência, né? Aí qual é o personagem comum do Bolsonaro? Humilha os ministros, esculhamba ministro, manda recadinho para ministro, desautoriza ministro, ameaça ministro. Agora ele ficou preocupado se os ministros que estavam na reunião que foi filmada, se tudo bem para os ministros, se ele compartilhar as imagens da reunião. Aí ele aceitou conselhos dos ministros, né? Lembra o Mandetta, coitado, quase suplicando para o presidente não fazer merda. E aí ele consultou os ministros, ele ouviu conselhos dos ministros e ele não quer criar tumulto. Vejam vocês, que quase não é uma especialidade do presidente Bolsonaro. Ele não quer, né, causar confusão, ele realmente é um cara muito cuidadoso, muito cauteloso, que evita ao máximo criar tumulto. Bom, falar agora não de Bolsonaro, mas de bolsonaristas, tem acontecido umas histórias trágicas com pessoas... Bom, as histórias de vítimas de Covid são todas muito trágicas, porque é uma morte rápida,
e aí não tem a possibilidade da despedida, do ritual, do abraço, né? As pessoas não podem se abraçar, as pessoas tristes, né? Não podem se abraçar. Difícil, mas e aí tem alguns casos, eu acho que uma das piores dores que tem, morais, assim, é arrependimento. Às vezes é o que a gente não... Eliseu, que costuma entrar nas lives também, não sabe que eu tô ao vivo essa hora? Espero que ele não tente ligar de novo, mas se ele tentar... Onde eu tava mesmo? Lembrei. Budista, a Nilmares pode testemunhar, como companheira de prática, ela acabou de entrar aqui. Budista faz um compromisso de não causar mal a nenhum ser. É um compromisso. Assim, você quer fazer prática budista? Vem aqui, assina aqui. Não causar mal a nenhum ser. Difícil, mas é um puta de um compromisso para se assumir, né? Convenhamos. Se você tem a disposição de assumir esse compromisso, então significa que você vai querer prestar atenção no que você faz. E causar mal a outros seres é com o nosso corpo, com a nossa fala e com a nossa mente. O que inclui, por exemplo, desejar o mal para outras pessoas. Então, às vezes, eu conheço alguém que, esses dias, eu acompanhei um caso de uma travesti que foi sequestrada, presa, espancada por traficantes que pediram resgate por ela, uma coisa medonha de horrorosa. E aí eu não podia desejar mal para os traficantes, né? Mas eu desejei arrependimento, mas um arrependimento tão doído assim, porque é uma dor que transforma, né? E aí algumas pessoas que estão sofrendo com Covid estão sofrendo também com arrependimento brutal. Eu vi uma notícia, aliás, uma reportagem excelente da época, muito bem escrita, muito bem apurada, que ela não é debochada, ela não trata os personagens da matéria com desrespeito, que eu acho bom. Mas não precisa, porque o fato em si, narrado assim, com distanciamento, o fato em si já é bastante criticável, vai. São milionários do Pará, milionários assim, o dono de uma rede de supermercados, o ex-secretário de alguma coisa, vice-governador, não lembro, mas alguém que já passou pelo governo do estado, que foi super acusado, envolvido em casos de corrupção, de desvio, coisa e tal. Então são 2 ou 3 milionários que eles mencionam que fretaram um jatinho UTI para vir se tratar em hospitais particulares em São Paulo. Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz. E aí, tipo, uma viagem de jatinho custa 120 mil reais. Por um lado, eu acho bom que essas pessoas não estejam ocupando um leito do SUS, que precisa atender a quem não tem jatinho de UTI. Mas, Deus podia tocar o coração dessas pessoas para elas contribuírem também com o SUS do Pará, fazerem doações, mas enfim, a Débora Ferreira disse que viu isso. Não, a matéria da época muito boa. Oi Miriam, oi Ana Batista. Muito boa a reportagem, muito bem feita. Me deu vontade de assinar a época, sério mesmo. A gente precisa prestigiar o bom jornalismo. Nossa, é inacreditável, assim, a diferença, né, o abismo. E aí um dos empresários fala assim: eu não estava nem aí. Eu não estava nem aí para o distanciamento. Eu vivia na rua, visitando os outros supermercados. Álcool gel, não usei muito esse negócio de álcool gel, não. Eu estava mesmo achando que esse negócio aí de Covid, né, não vai pegar em mim. E aí ele fala: se arrependimento matasse, porque ele pegou Covid, o pai idoso, a mãe idosa. E aí hoje a televisão mostrou também, acho que é a Globo, não sei. Teve um policial do Ceará que morreu de Covid e a mulher dele gravou um vídeo também desolador, assim, falando: eu desdenhei do isolamento e da Covid. Eu cheguei a postar um vídeo dizendo: distanciamento social, quem vai pagar minhas contas? E ela falou: gente, não desdenhem, levem isso a sério, não desdenhem, porque é terrível. E a Débora Ferreira está lembrando aqui também: enquanto isso, domésticas foram consideradas serviço essencial
em Belém do Pará. Sim, o que significa que elas podem trabalhar, que o trabalho delas é mantido. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam aqui em dias diferentes, uma na terça-feira, que é a Dona Helena, ela me chama de Dona Sônia, eu chamo ela de Dona Helena, acho bem engraçado ser a Dona Sônia, e a Tânia, que vem às sextas-feiras, e elas não estão vindo. Eu sei que a Helena tá desesperada de não trabalhar, porque ela gosta de trabalhar. E ela tem 70 anos de idade, pega 2, 3 conduções para chegar aqui. A Tânia também mora muito longe. E eu falo para elas, não, eu vou pagar, vocês não precisam vir. A Tânia começou a se sentir culpada, assim, por não vir, ou preocupada, achando assim, que eu não posso abrir mão do dinheiro, então eu posso ir amanhã trabalhar? Eu falei, Tânia, você não precisa abrir mão do dinheiro. Eu vou te pagar. É como se fosse um afastamento por razão de saúde. Mas é isso, né? Ainda é um pouco a critério de cada um. E em Belém do Pará, quem quiser manter as empregadas trabalhando normalmente está respaldado pelo decreto que considerou serviço essencial. Quem dera fosse considerado um serviço essencial sempre, né? E tratado como tal. Mas não. A Paulinha viu também essa notícia, né? Do policial que morreu de Covid e a mulher arrasada. O Beach Natal tá falando que esse abismo irá aumentar. Já aumentou, né? Mas tem algumas vantagens aí dos tempos de quarentena. Não, vantagem não é bem a palavra certa, mas efeitos colaterais bem-vindos, que a desigualdade, assim, tipo, gritar, né? Saltar muito aos olhos. Ao mesmo tempo em que se demonstra que dinheiro só não resolve. Não resolve na vida de uma pessoa que pode estar no melhor leito de UTI do melhor hospital particular e o vírus e a reação do corpo ao vírus publicar uma falência dos rins. O dinheiro que não resolve quando você precisa comprar respiradores, máscaras, álcool gel e não encontra. Mas ainda assim, sem dinheiro é pior. Dinheiro não resolve tudo, mas com certeza sem dinheiro é pior. Agora, o que é muito ruim sempre é não enxergar, né? Aliás, eu sempre contesto as pessoas que falam que a população em situação de rua é invisível. Eles não são identificados como indivíduos, com todas as particularidades, singularidades de qualquer indivíduo. Eles são massificados numa categoria, né? Parece que é tudo a mesma coisa, meio maltrapilho, meio sujinho. Aí às vezes falam assim, mas tem uns que são médicos. Tem, aí esses a gente, né, ainda fala, porra, como é que o cara que é médico foi parar na rua? E os outros todos que nem terminaram a escola, a gente acha que é bom, né? Fazer o quê? Mas os invisíveis não são eles. Eles são bastante visíveis até, inclusive para quem se incomoda com eles, para quem se compadece e para quem se incomoda. Invisível mesmo é a galera da Brasilândia. É a galera que mora num bequinho assim, que sobe uma escada, desce e faz uma curvinha e sobe uma outra escada e vai e mora num cômodo de fundos, paga uma grana de aluguel pelo cômodo de fundos e agora isso tá saindo assim, gritando aos olhos. O Beach Natal fala: saúde versus economia são gêmeos siameses, se matar um, o outro morre. Mas sabe o que é pior? A gente não usa os meios mais econômicos e eficazes de cuidar da saúde. Você não vê um candidato a prefeito, governador, presidente falando assim, eu vou dobrar os recursos para a estratégia saúde da família. Você vê, né, as pessoas não prometem melhorar a prevenção, não prometem, minha meta de governo é 99% de acesso a tratamento de esgoto, coleta de lixo, água encanada. Ninguém promete isso, mas promete hospital, né? Promete as coisas da outra ponta. Aliás, quando a gente está falando de Covid, a gente está falando exatamente de prevenção, que é um clichê. Todo mundo fala, é melhor prevenir do que remediar. Mas quando a gente fala que não pode sair de casa, não pode circular, porque cada um circulando pode estar contaminando vários, aí o pessoal acha que não. Tem cloroquina, tem azitromicina, não sei o que lá. Cara, tem várias doenças que tem tratamento e cura, mas eu não vejo ninguém falar assim, se minha mãe pegar câncer, se eu pegar um câncer, eu sou forte, atlético e eu vou lidar com isso.
Então, sim, a Covid nem sempre é grave. Mesmo quando agrava, as pessoas às vezes superam e tem alta. E não é por isso que é normal pegar Covid, beleza se pegar. Não é por e ter um tratamento que não funciona 100%, nem 90%, nem 50%. É teste ainda. E além do que, se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não vai ter lugar para todo mundo. E aí a gente já está convivendo com aqueles protocolos para dizer se eu só tenho um leito de UTI e eu tenho 3 pessoas com indicação para UTI, qual delas que eu atendo. E pode parecer muito cruel e desumano. Claro que sim. Mas cruel e desumano seria deixar essa decisão inteiramente a cargo do médico. Cruel, desumano e irresponsável. Então é muito bom que esse profissional de saúde, que tem que escolher entre 3 ou 4 ou 5 pessoas, uma que vai ter direito àquele leito de internação, ele tem que ter um respaldo, algo que proteja ele de alma, inclusive. Então, daquelas pessoas, qual que tem o prognóstico que indica que ela tem mais chances de ter um bom resultado com o tratamento? Isso vai além da idade, simplesmente não é aquela coisa, não, salvo o mais jovem, aí não precisava nem de protocolo, né? Era baixar uma norma e dizer assim, é sempre o mais jovem. Não é quem tem mesmo uma perspectiva de que o uso daquele leito realmente seja capaz de restaurar as condições de saúde. Escolha de Sofia, escolha muito dolorosa, mas é isso, se você tiver um protocolo claro, parâmetros, o médico pode se sentir menos mal. Claro que vai doer, né? Aliás, se não doer, também é porque ele se protegeu demais da dor, né? Insensível demais da conta. Mas pelo menos ele tem essa medida. Que mais? Eu começo a falar uma coisa, eu lembro de outra, eu me interrompo. Eu tava falando de protocolos de UTI, de todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, é desagradável pensar nisso. Não, isso acontece muito. Eu fui na central do SAMU, isso de ter que tomar uma decisão horrível. Eu fui na central do SAMU, aí você vai lá, em São Paulo, né? Aí você vai lá e abre a tela, e tem 40 chamados. E tem 10 ambulâncias disponíveis. Uma já está atendendo, outra está parada no pronto-socorro porque o doente desceu com a maca da ambulância e ficou na maca da ambulância por falta de leito no hospital. Aí você olha na tela e até pode ter ambulância, mas aí vai levar para onde a pessoa? Não aparece nenhum hospital que tenha uma vaga para aquele atendimento. Então, os profissionais do SAMU passam por isso todo santo dia, tentando avaliar para onde manda a ambulância primeiro. É brutal. Deixa eu ver uma pergunta aqui. MD Instagram. Você acha que quando isso tudo passar, a sociedade continuará a se conscientizar como um todo? Ou voltaremos a seguir de forma egocêntrica e individualista? Não tem como tudo ser como antes. Não tem. Fica marcado, vai ficar marcado nos nossos genes, para as próximas gerações. Né? É um trauma coletivo muito dolorido. Então, como antes, não será. Mas alguns hábitos são muito fortes. Aliás, hábito, tudo aquilo que já virou hábito, é muito forte. O hábito de pensar primeiro em si, o hábito de querer mais acumular do que dividir. Então, assim, que bom que na hora da catástrofe as pessoas se solidarizam. E dessa vez não, né? Mas quando tem lá uma tragédia mais localizada, tem fila para doar sangue, tem fila para doar roupas e mantimentos. Então, a gente tem essa sensibilidade aflorada, ainda bem. Pena que, às vezes, continua aberto e, às vezes, as pessoas se fecham de novo na sua autoproteção. Então, eu sou um pouco esperançosa, confiante, de que sim, tem algumas coisas que tocam a sensibilidade das pessoas e que não voltam a ser como antes. Às vezes até pela dor, pelo trauma, né? Quem sobreviveu a uma guerra, quem sobreviveu a um campo de concentração. Aliás, um tempo atrás, teve um sobrevivente de um campo de concentração que gravou um vídeo, acho que era no portal do Estadão, que era a coisa mais linda do mundo. Acho que ele fez 80 anos ou 80 anos que ele saiu. Eu sei que ele fala assim,
eu levanto e eu posso ir na cozinha, e eu posso pegar o açúcar, e eu posso tomar um café. É isso que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu acho sim que de um modo geral a gente vai ficar com isso muito incorporado e vai mudar. Mas quem dera tudo fosse mudar. Infelizmente não é tudo não. O Beat Natal tá trazendo dilemas morais aqui. Morais sobre quem salvar. Um jovem delinquente ou um idoso trabalhador. Então, isso não deve entrar no protocolo médico, infelizmente. E a gente que assiste, eu assisto seriados de hospital, volta e meia acontece isso, né? Tem o policial baleado e tem o bandido. E a vontade que os médicos têm, um médico tem a vontade de não ajudar o bandido e o outro médico fala, a gente não olha. A gente não olha. Aliás, teve todo o caso da polêmica do Drauzio Varela, né? Naquele caso da reportagem que ele fez no presídio sobre o tratamento das travestis e transexuais, que ele foi super criticado por ter dado uma atenção carinhosa, caridosa, compassiva para uma pessoa que tinha cometido um crime bárbaro. E aí tem duas coisas. Nem o Drauzio sabia que tinha cometido um crime bárbaro, e nem normalmente os voluntários dos presídios, podem ser médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores, dentistas, pastores, padres, tratam as pessoas diferente conforme o crime que elas cometeram. Não é fácil, não. É de uma compaixão incrível. Fábio Fotos, teremos um novo normal. Com certeza, um novo normal. Oi, Alice. Bom, última coisa da notícia do panorama mundial, continua se falando muito sobre testagem, lógico, né? O número de testes no Brasil é ridiculamente baixo. Isso é muito ruim para o diagnóstico prévio da necessidade de distanciamento, de isolamento, você conseguir rastrear, né? O vírus veio de onde para onde, até para a gente conter, até os lugares onde ainda não chegou o vírus, né? Então, claro que você precisa de um teste para agora, para o atendimento imediato, para saber, mesmo que a pessoa já tenha morrido de Covid, é importante saber, e não é só para ter um número também chocante, mas por causa de providência. Se aumentar muito o número de mortes por Covid num determinado lugar, vamos aumentar o distanciamento social, estão morrendo porque não tinha atendimento médico na quantidade suficiente. Quem teve contato com o morto? Eu já acompanhei casos, uma conhecida da Vera Ângelo, que está aqui na conversa, a tia dela morreu e a família, sem saber se era Covid ou não, tipo assim, será que eu tenho? Será que minha irmã tem? Será que... Então, por todas as razões do mundo, é importante fazer teste. Mas lembrando que um teste ruim, um teste de baixa qualidade, é péssimo. Outro dia eu falei assim, é péssimo se der um falso negativo. Claro, né? Porque você pensa, tá tudo bem, não tem o vírus, e aí sai por aí contaminando todo mundo. Ou tem uma febre e fala, não é Covid. Então é ruim um teste falso negativo, mas depois pensando bem, um falso positivo também. O vereador Milton Leite, né? Ele não teve sintoma nenhum de nada, e aí ele fez um teste positivo para Covid. E aí ele falou assim, olha, gente, eu sou grupo de risco, ele tem questões de fragilidade de saúde, problemas que ele enfrentou nos últimos anos, eu não sei a idade dele, mas... não é jovem, circunferência abdominal considerável, não, até que nem. Agora imagina, porque eu falei assim, um falso negativo é problema, um falso positivo nem tanto, a pessoa vai achar que ela tem o vírus, ela vai se cuidar, e se não for o vírus, pelo menos ela se cuidou. Mas o que o Milton falou assim, ufa, passei por essa, tô imune. Então imagina se era um falso positivo, ele não passou por essa, ele não tá imune, e ele acaba se expondo ao contágio, sem falar que essa imunidade pós-vírus ainda tem brechas. Não é necessariamente 100%, não são todas as pessoas que superaram a Covid que tem a tal da imunidade. É meio assustador falar nisso assim, mas que isso signifique cuidado, atenção, não bobeia, que aliás vale para tudo. Bom, notícias do município.
Hoje de manhã teve reunião da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, composta por 7 vereadoras e vereadores da Câmara Municipal. Eu presido essa comissão e a gente falou sobre luto, crianças e adolescentes. E foram 2 psicólogas incríveis, uma jovenzinha, faz parte de um coletivo Psicólogas Periféricas, mas já com muita experiência em lidar com o luto com o luto ou com o atendimento, a atenção psicológica, né, terapêutica, depois de uma catástrofe, depois de tragédias. E a outra, uma doutora já super experiente, tipo a jovenzinha, que é a Cristiane, falava assim, a doutora Valéria é minha referência, né? Ela tem livros publicados, ela tem uma instituição voltada para isso, ela fez parte de um grupo de estudos sobre o luto da PUC, e foi muito legal. Tem a íntegra disponível no site da Câmara Municipal, é sãopaulo.sp.leg.br, aí tem lá multimídia, galeria de vídeos, e tem o vídeo inteirinho. E a gente está extraindo alguns trechos da fala das psicólogas para compartilhar aqui mesmo no Insta, no Facebook. É muito legal. Como lidar, né? Uma ligação. E lembrando que o luto não é só pela morte, várias perdas que a gente sofre. Tem motivo de luto. Luto é o fim, luto é a despedida, a perda definitiva de alguma coisa, que pode ser a infância. E então é um assunto que a gente devia falar mais, né? É interessante que é super reconhecido que pais, mães, professores, responsáveis têm dificuldade de falar com as crianças sobre sexo, né? Tem várias piadas a respeito e tal. E a gente nem reconhece que tem a dificuldade de falar sobre luto e sobre morte. É tão tabu que nem se admite que é difícil falar sobre isso com as crianças. Então foi incrível. São várias, não é dicas, mas orientações de como lidar com o luto com crianças e adolescentes. Então, por exemplo, um básico assim: não desmerece a tristeza. Não fala, não, isso aí não é nada, chega, vai passar. Não, assim, respeita a tristeza da criança. Respeita e reconhece que ela pode passar por várias coisas. Ela pode ficar super irritada, ela pode ficar mais fechada, ela pode ficar super chorona e manhosa. Respeita a dor, não invalida a dor da criança e nem a sua própria, né? O modo como a gente lida com isso também é importante ver como que a gente lida com isso para conseguir lidar com isso com as crianças. Outras orientações que eles dão, né? Você... como é que é? Você lembrar a criança, assim, ressaltar o afeto. Porque se ela tá triste porque perdeu alguém, é porque ela amava. Por isso que ela se importa. Então, valorizar o afeto, né? E fazer o rito mais difícil agora, não tem o velório, né? Não tem o abraço, não tem o choro compartilhando ali com outras pessoas, mas fazer o ritual, fazer a despedida. Então, olha, vale a pena assistir na íntegra, sinceramente, muito legal, mas a gente vai destacar alguns trechos também. Hoje também teve reunião da CPI da Mulher. Deixa eu ler aqui o comentário do Bit Natal. Queria tanto saber o que é o UV, Bit Natal. Perdemos dezenas de parentes em campos de concentração e tem o parente que é extremista de direita. Então, né? Os budistas usam o termo samsara. Tipo, o samsara não é perfeito e nunca será. Tipo assim, você vai esperar o quê do samsara, desse mundo que a gente vive, né? Humanos confusos, né? A ponto de ter alguém próximo a si que passou pela barbaridade medonha, olha, difícil de ter igual, mas tem algumas outras barbaridades assim na história da humanidade, mas sim, que foram os campos de concentração. E aí
ser de direita, né? Ser preconceituoso, ser xenófobo. Humanos. Ai, humanos. Aliás, no budismo, uma das maiores razões de compaixão por um ser humano é a ignorância. A ignorância, tipo, não entende, não enxerga, não sabe, não percebe. Isso é um motivo de compaixão. E aí pode ser rico, pode ser pobre. Você cultiva a compaixão por uma pessoa porque assim, cara, olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo com a mente dela, com o corpo dela e a fala. Bom, outra notícia. Teve... bodega do celular avisou que a bateria tá acabando. Olha, acreditem ou não, eu carrego a bateria de 0 a 100% 3 ou 4 vezes por dia. E aí quando eu entro pra ver a bateria, tá boa. Tipo, a qualidade, né, da vida da bateria, não, ela até que tá boa. Ela tá boa, mas não sustenta um dia inteiro, nem meio dia. Eu vou descer porque o carregador tá lá na cozinha e o sinal na cozinha é uma merda. Então acho que eu vou deixar o celular na sala, vou na cozinha pegar... Aliás, o sinal de internet ser uma merda na cozinha é uma coisa instigante, né? Curiosa. Vou deixar o celular aqui, senão vai cair a ligação. Não sai daí. Aí deixa eu ver se aparece muita bagunça. Aparece. Pronto? Oi, voltei. Peguei o carregador. Agora deixa eu ligar lá. Teve CPI da mulher. A gente falou com a delegada que é responsável pelas delegacias especializadas DDMs, Delegacia da Mulher. Muito interessante. A gente... Até falei na reunião. A gente sabe que comunicação é muito importante no combate à violência contra a mulher. A comunicação de conscientização, de sensibilização, super importante. Mas tem uma parte básica, assim, de informação. Informação, por exemplo, a mulher, ela, na hora de uma emergência, ela liga 190. Ou a mulher ou a pessoa que tiver, né... presenciando ou ciente da violência, se chama a polícia, 190. E aí algumas pessoas se ressentem, e eu compreendo completamente, assim, porra, mas tem delegacia da mulher que fecha no fim de semana, e tem 3 em São Paulo, na capital, 7 funcionam 24 horas, e não é à toa que funciona 24 horas, não é bom você ter ali polícia judiciária de plantão, para receber uma mulher com um atendimento melhor do que provavelmente ela vai receber numa delegacia comum. Não é certo receber um tratamento meia boca numa... Mas a gente sabe que é assim. Mas assim, se acontecer alguma coisa no sábado e você já correu, chamou a polícia, teve a primeira atenção ali... O registro da ocorrência pode acontecer em qualquer delegacia ou, se não for uma super urgência, emergência, você pode fazer agora. 5ª tentativa de ligação. O que eu quero dizer é o seguinte, a violência mais acentuada realmente é um caso de emergência. Quanto antes você fizer o boletim de ocorrência, melhor. Se tem um risco para a vida e para... Precisa ter um olho roxo ou um braço quebrado para procurar a polícia, para fazer um boletim de ocorrência e para solicitar uma medida protetiva de afastamento, por exemplo. Se você foi ameaçada, se você foi empurrada, assim, não caiu no chão, não quebrou a bacia, mas sim, isso é uma agressão, isso é violência física, que é uma das formas de violência das quais as mulheres são protegidas, né, na Lei Maria da Penha. Mas o que
um exemplo de uma ocorrência que você talvez não precise ir numa delegacia comum, porque a delegacia da mulher mais próxima está fechada. Você pode esperar até o dia seguinte para registrar a ocorrência. É a violência patrimonial. O seu companheiro, ex-companheiro, padrasto, quebrou seu celular por um ataque de ciúme. Você entende? Você não precisa necessariamente procurar uma delegacia da mulher naquela hora que aquilo aconteceu, mas eu diria, não deixe de procurar uma delegacia no dia seguinte, na segunda-feira que seja, e registre essa ocorrência, porque isso é uma violência, é violência patrimonial contra a mulher. Bom, falamos disso tudo na reunião da CPI, também muito esclarecedora, eu diria. Respeito o Drauzio, muito respeito o Drauzio. Estou lendo os comentários aqui, não cabe a nós sermos juízes, e é difícil, né? E a gente é juiz o tempo todo. Bom, seguindo, além das outra notícia do município importante é o rodízio super ampliado, né? O rodízio em São Paulo, para quem não é daqui, funciona assim: no horário de pico, a cada dia da semana, de segunda a sexta, 2 finais de placa não podem circular. Ou seja, o carro que tem a placa 1 ou 2, na segunda-feira, entre 7 e 10 da manhã e entre 5 e 8 da noite, os carros, né, com esse final de placa não podem circular e no tal do centro expandido, que é uma área bem grande da cidade de São Paulo. Então, com isso, no horário de pico, você tira o quê? 1/5 dos carros em circulação, né? 2 placas por dia, de um total de 10 dígitos. Então, 2 a menos, 1/5 de carros a menos no horário de pico. Para quê? Para tentar desafogar o trânsito justamente nessa hora que tem mais gente circulando. Como que vai ser o rodízio agora? Ponto número 1, o dia inteiro. Ponto número 2, na cidade inteira. E ponto número 3, cada carro não vai ser impedido de circular só um dia por semana, mas carro ímpar não roda no dia ímpar, carro par não roda no dia par. Porque essa medida é a tentativa, de novo, de desencorajar as pessoas de saírem à toa. Claro que tem exceções para os profissionais de saúde, por exemplo. Eles têm que entrar lá num site ou mandar um e-mail informando, né, o nome, onde trabalham e a placa do carro. Aí eu já vi gente falando assim, porra, que burocracia. Mas é que o sistema que detecta placas de carros que estão circulando no horário errado não sabe que aquele carro é de um profissional da saúde. Aí depois vai ter que entrar com recurso e provar que não sei o quê. Então, é um jeito fácil, na verdade, de se antecipar e dizer, sou enfermeira, meu carro é placa tal, e aí ele já fica excluído do rodízio. Então, assim, vai atrapalhar muita gente? Oi, tio Zé. Oi, Elaine. Vai atrapalhar muita gente? Vai atrapalhar, vai prejudicar. Sabe quem que vai ser muito prejudicado? O motorista de aplicativo, porque ele sai na rua a trabalho para ganhar dinheiro e ele está incluído no rodízio de placa, ele não é exceção. Então, ele só vai poder trabalhar um dia sim, um dia não. Então, cara, causa danos colaterais? Causa, complica. Mas é mais uma medida de contenção pela falta de ampla adesão ao distanciamento social. Então, tudo assim, vai dificultando, vai enrijecendo um pouco mais para evitar as medidas extremas, mais rígidas de todas, que é tipo o lockdown, que é assim, não sai na rua, a menos que você prove, você demonstre que você precisa sair. Na França, eu lembro os repórteres mostrando, você tem que entrar na internet, preencher um formulário dizendo por que é que você precisa ir para a rua, e aí você sai e carrega o formulário com você, porque você vai ser parado na rua e você vai ter que provar que você foi autorizado a sair. Então, o rodízio é chato, é incômodo, vai atrapalhar muito a vida de algumas pessoas, mas é mais uma tentativa de evitar medidas mais rígidas ainda. Bom, e agora, no último bloco da nossa transmissão, algumas notícias bacanas,
como a de que a prefeitura colocou máquinas de lavar em 2 postos de atendimento à população em situação de rua, na Sé e na República, onde já tem banheiros e chuveiros com capacidade de atender assim milhares de pessoas num dia. Acho que o posto da República tem capacidade para 3 mil, pelo número de chuveiros, né, pela capacidade de abastecimento de água, até 3 mil banhos num dia, se não me engano. Ao que consta, teoricamente, é banho quente. Não sei se os chuveiros resistem a isso tudo. Tipo, eu às vezes ia no vestiário do Sesc e era pro banho ser quente, mas não esquentava muito assim, não. E aí também tem máquinas de lavar para Pop Rua. Tem um projeto de uma lavanderia social por uma organização da sociedade civil. O pessoal que antes era do Entrega por São Paulo e agora é do Ninho Social, eles criaram uma lavanderia comunitária para a população em situação de rua. Tem o caso famoso da lavanderia do Papa. O Papa Francisco criou uma lavanderia desse tipo para as pessoas em situação de rua na Itália, em Roma, né, poderem ir lavar suas roupas. Muito legal. E agora em São Paulo já tem. E na linha do vamos ter um novo normal, cara, tomara que a partir dessa emergência também a prefeitura consiga tomar todas as providências necessárias para ter mais lugares para usar o banheiro, para tomar banho, para lavar roupa para a população em situação de rua e também banheiros públicos para a população em geral, porque falta, né? Aí uma outra coisa legal que eu fiquei sabendo hoje é que a coleta de vidros para reciclagem agora, durante a pandemia, tem sido muito em grande quantidade. Sabe que o vidro tem uma reciclagem muito baixa comparada com outros materiais, porque ele é de difícil manuseio, porque ele quebra, machuca, porque ele não é lido pelos leitores das centrais mecanizadas, então tem que ser tirado na mão. O vidro é pesado e paga pouco, ocupa muito espaço, então os catadores, por exemplo, não se interessam por carregar vidro. Vai pesar na carroça, vai ocupar espaço, corre o risco dele se machucar, e o que ele recebe pela venda do vidro lá no Ferro Velho não vale a pena. Mas tem um projeto muito legal da Green Mining, que é uma startup que participou de um projeto da Ambev. Foi uma das vencedoras lá das propostas apresentadas, então tem esse aporte de recursos da Ambev e recolhe garrafas de bares, restaurantes, que a própria Ambev leva para sua fábrica e tritura e faz garrafas novas. E o Green Mining continua em ação. A coleta seletiva está bem prejudicada agora, porque é uma atividade perigosa para os catadores que trabalham nas centrais de triagem manual, tal, mas o vidro continua, a cadeia produtiva toda, né, a logística continua funcionando. Supermercados Pão de Açúcar são alguns dos pontos de entrega de vidro, com a garantia de que aquele vidro vai mesmo para reciclagem. E hoje foi publicada uma notícia falando que, uau, super coleta de vidro para reciclagem, ainda bem, porque ainda para piorar, quando o vidro não é reciclado, é daquele que vai ficar milênios na natureza, né? Pode ver quando a gente vai numa exposição assim de artefatos, né, achados arqueológicos, cara, você tem lá ânforas de vidro, de cerâmica, de não sei quantas centenas de anos antes de Cristo. Então ele é 100% reciclável, e quando não é reciclado, fica na natureza muito mais do que a gente. Então, uma das ações do mandato, assim, que a gente preza muito, é de aumentar a reciclagem de vidro na cidade. Cadê mais comentários? No nosso Face também, faz um tempão que a Alice escreveu isso. No nosso Face também tem a íntegra. Imagino que seja a reunião da Comissão da Criança e Adolescente com a gravação da reunião de hoje, que foi sobre luto, que foi muito boa. J. Madeira, estou trocando qualquer reportagem da Globo só para me ouvir? Muito obrigada. E eu estou trocando um episódio de Law and Order SVU, estava super intrigante, mas eu quis vir aqui fazer o meu ao vivo.
Kairiak, como fala o seu nome mesmo, Kairiak? É sempre um prazer participar do GT Bitucas. Hoje teve reunião virtual do GT Bitucas. É um grupo de trabalho, assim como a gente tem o GT Vidro, a gente tem o GT Bitucas, que também tem como missão aumentar a destinação correta de bitucas. Se a bituca, em vez de ir para a sarjeta, para o mato, para o asfalto, fosse para um lixo comum, já era um puta ganho. Porque são assim, milhões, literalmente, milhões de bitucas indo todo dia para o Rio Pinheiros, por exemplo, da cidade de São Paulo, ou para o Rio Tietê. Então, se não for para o Rio, já é um puta ganho. Mas, melhor ainda, é dar a destinação correta. Por exemplo, a reciclagem de bituca. Tem pelo menos 2 processos certificados. Um da Poiato Recicla, que processa a bituca de um jeito que depois usa massa para fazer papel, como papel reciclado. E tem um processo da, como chama? Coletora Ambiental, acho que é uma firma do Rio Grande do Sul, que também passa por todo um processamento da bituca, porque a bituca é mega tóxica. Pensa, é o que retém uma parte das substâncias venenosas do cigarro. Então também tem todo um processo, e depois a polpa da bituca pode ser usada, por exemplo, para contenção de encostas. E aí no GT Bituca a gente fica pensando como é que a gente faz para aumentar a destinação correta de bitucas. Olha, o José Rafael Marmo é meu tio, irmão do meu pai. Meu nome é Sônia Francine Gaspar Marmo. Acredito que deve haver alguma forma de orientação até nas escolas sobre o luto. Com certeza, com certeza. Os professores vão lidar com isso, digamos, mesmo que eles não quisessem, mesmo que eles falassem, não, isso aí não é comigo, não, eu não tenho preparo para isso, isso é uma questão tão delicada que só a família resolve. Como disse uma das psicólogas lá, a doutora Valéria, acho que é Valéria, ela falou assim, não, cara, não é um trabalho a mais para o professor lidar com isso, é melhor para ele, inclusive, porque tá lá, porque vai surgir, porque depois que passar a quarentena, olha, não vai ser uma exceção alguém ali que não foi afetado, que não foi atingido de alguma maneira, além da gente estar vivendo, o confinamento e tudo mais, mas com a morte. Então, que sim, que os professores trabalhem com isso, tragam isso, às vezes comentando uma notícia, trazendo um livro para conversar com eles. Então, não fugir do assunto, não se esquivar, não fingir que não está acontecendo nada, mas sim trabalhar isso mesmo com as crianças, sem a responsabilidade de ser psicólogo, não mesmo, né? Psicologia é uma especialidade, mas com adulto. Um adulto que não precisa ser perfeito e infalível, que também tem a sua dor, que pode até responder para uma criança, assim, isso eu também não sei, eu vou pensar e depois eu falo para vocês, eu vou estudar, eu também não sei. Então não é o sabe-tudo, não é o todo-poderoso, não é alguém que vai tirar a dor das crianças, mas que como um adulto, em quem elas confiam, em quem elas se veem, que pode dar uma resposta, e a mínima resposta é acolher a dor, respeitar a dor das crianças e não dizer, não, agora chega, vai, vamos, chega de chororô, não liga, vai passar. Não, respeitar a dor. E acho que essa é uma grande indicação. Que mais? Máquina de lavar roupa para Pop Rua, a CPI, a Comissão da Criança, que falou de luto, o vidro, que aumentou muito a reciclagem, e, nossa, Débora Ferreira escreveu em maiúsculo aqui, pessoal, espera, eu tô atrasada na conversa, ela escreveu aqui, espera, ela foi buscar o carregador, obrigada, espero que esteja carregando, porque às vezes eu ponho a bodega na tomada e não tá. E por último, a Paulinha Conrado me pediu para anunciar uma live beneficente aqui. Deixa eu abrir o zap no computador para ler exatamente. A Paulinha, se quiser, que tá aí assistindo, pode ir escrevendo. Olha,
live do Alex, ajudar a comunidade do Pantanal no Jardim Helena. Cara, a comunidade do Pantanal, pensa uma pobreza, pensa uma precariedade, é inacreditável. Tipo assim, pra quem já andou e viu muita pobreza, pra quem já se enfiou em tudo quanto é canto, o Pantanal é desolador. Então, vamos lá. A live dele é às 7 horas no Facebook. Ele é professor da escolinha de futebol Revelação do Pantanal, já faz 8 anos. Ele tem um projeto Zumba há 4 anos, que acontece dentro dos parques da Biacica e Parque Jardim Helena. Eu fui fazer uma diligência do Comitê Extraordinário de Chuvas e Enchentes, e eu acho que foi no Núcleo Biacica, e tava tendo Zumba. Cara, uma galera, tipo, muitas mulheres com mais de 50 anos e de 60 anos curtindo Zumba adoidado. Então esse é o Alex Novaes. A live é para dançar em casa e arrecadar alimentos para as comunidades do Pantanal e região. Então é no Facebook @alex.novaes com i.75, facebook.com/alex.novaes.75, alex.novaes.75. Acho que a gente compartilha aqui também, né, no nosso feed aqui e no Stories. Gente, desculpem que eu perdi aqui uma parte da conversa, eu parei de correr as mensagens escritas, então deixei um monte de gente sem resposta. Elisete Oliveira tá falando: estou assistindo a TV, vai passar sobre a estadia nos hotéis. Ai, que conquista, né? A gente lutou bastante por isso, para que tenha essa hospedagem em hotéis. O Alex dos Santos, sobre a questão de violência doméstica, a forma como são tratados os casos. Acompanhei um caso no 37DP e o escrivão foi super tendencioso, duvidou da mulher mesmo com provas. Nossa, lamentável. Aliás, nem precisa ser homem para duvidar. Na verdade, os homens podem duvidar, mas será que você não mereceu? Não falam, mas tá o balãozinho aqui de pensamento. E as mulheres, muitas vezes, falam assim: mas quem mandou ser trouxa? Quem mandou? E aí, porra, tudo que uma vítima não precisa é de uma condenação moral, né? Depois você pode até conversar com a sua amiga, sua irmã, sua filha, sua mãe. Aliás, converse, por favor, e diga: sai dessa situação, né? Sai dessa vida. Mas, porra, bem na hora que a pessoa tá precisando de ajuda, julga não, só acolhe. Ela já vai ser olhada torto por Deus e o mundo. Então, lembrando o convite. O Alfredo Cabral, Itália também, lockdown. Na segunda começou bem devagar, abriu uma empresa aqui, outra ali, bem pouco, devagar a mesma volta. Eu falei da França, Itália também fechou total. O rodízio 24 horas é desagradável, é incômodo, tudo, mas infelizmente é necessário para ver se a gente não toma medidas ainda mais rigorosas. Betânia querendo me assistir desde a MTV, ai que legal. Paulo Nichangelini, ou mudar a cultura, cada um que cuide da sua bituca, não jogue na rua. Sim, tem essa decisão individual básica de não jogar bituca no lugar absurdamente errado, mas tem uma coisa de uma política pública, de um engajamento do setor privado também, da indústria tabagista, para dar uma destinação maciça, coletiva, correta para as bitucas. Faltando 1 minuto e 33 para a transmissão, para terminar a transmissão, a Paulinha compartilha aqui o link do alex.novaes.75 no Facebook. 7h30, a live dele começava às 7 horas. Vamos lá, é beneficente, vou entrar na live do Alex e vou ver se eu danço um pouquinho aqui em casa também, os cachorros vão pirar. Muito prazer falar com vocês, muito mais havendo a tratar. Declaro encerrada esta transmissão, possivelmente até amanhã.